A cidade de São Paulo tem 69% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid-19 desde o final do ano. Os números da pandemia vêm piorando, com aumento de casos, de internações e de mortes também. A gente vai agora saber em que pé estamos aqui na capital paulista em relação à pandemia, falar um pouco de vacinação também. O contato agora é com o Dr. Luiz Arthur Caldeira, diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura de São Paulo. Caldeira, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Band News São Paulo. Bom dia. Oi, bom dia, Ivan, Sheila, Maiara, prazer estar aqui com vocês. Queria começar falando justamente dessa questão da ocupação dos leitos, né? Ontem a gente teve um anúncio do governo do estado aí da abertura de 700 novos leitos para pacientes, né? Leitos exclusivos para pacientes com Covid. Queria saber se a capital paulista está contemplada, se existe de fato a necessidade de abertura de novas vagas hospitalares aqui também. Como é que está a nossa situação hoje, Caldeira? Sim, a situação está estável. Nós temos patamares altos, né, de transmissão da doença e com relação à internação, uma média de 69% a 70% de ocupação, como você bem falou. Esses 700 leitos anunciados pelo governo do estado, eles vão colaborar sim com a capital, no sentido de apoiar os demais municípios, principalmente da Grande São Paulo, que pela proximidade geográfica com a capital, as pessoas estão doentes, acabam procurando os serviços de saúde da capital. Há cerca de uma semana, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, já disponibilizou cerca de 1.000 leitos extras exclusivos para atendimento do Covid-19 na cidade. No entanto, esses 700 leitos, tanto para o interior quanto a Grande São Paulo, vai ajudar a desafogar e controlar a ocupação de leitos aqui da capital, mesmo não sendo diretamente colocados à disposição da cidade. Caldeira, hoje, olhando para a capital, olhando para as demandas da rede municipal de saúde, quais são as principais? Ainda é uma demanda grande de pessoas com sintomas respiratórios indo procurar atendimento nas UBSs? É aí que está a grande demanda, o grande volume de pessoas? Sim, neste momento da pandemia, muito por conta pelas características próprias da Ômicron, com sintomas leves e também em resposta à vacinação em massa que houve na cidade de São Paulo, essa semana, sexta-feira, nós ultrapassaremos a marca de 26 milhões de doses aplicadas. Muito por isso, os sintomas, na maior parte dos casos, são leves. Então, neste momento, a pressão é sobre a porta de atendimento do sistema de saúde, tanto público quanto privado. São os pronto-atendimentos, os pronto-socorros e, no nosso caso, as UBS que estão atendendo também o pronto-atendimento. A maior demanda neste momento são essas unidades, não necessariamente os hospitais ou as internações, as UTIs. Nós temos uma taxa de ocupação que se elevou nesses últimos 15 dias de internação devido à proporção, são taxas proporcionais. Muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas procurando pronto atendimento, e com isso, mesmo que proporcionalmente menor, também aumentamos a taxa de ocupação de leitos. Mas a demanda maior continua sendo nas portas. Só para o que até foi comentário de um ouvinte hoje, Caldeira, que, por exemplo, vou pegar aqui um número específico, 90% de ocupação dos leitos de UTI, quando tínhamos hospitais de campanha, enfim, leitos abertos para isso, não é a mesma coisa que 90% de ocupação hoje, né? A oferta de leitos é completamente diferente, um número, né? Um número absoluto. Só para deixar claro, né? Porque, enfim, a gente sabe que é uma situação é uma situação complicada, delicada hoje da pandemia, mas não é a mesma coisa que quando tínhamos essa ocupação lá atrás, né? Sem dúvida. No pior momento da pandemia, foi aí fevereiro, março, abril de 2021, a ocupação de leito, o número de leito ocupado era muito maior, né? Então, o percentual lá de 90% de ocupação naquela época era 90% sobre quase o dobro de leitos que nós temos hoje. Nós chegamos a ter cerca de 2.700 leitos disponíveis exclusivos para Covid-19, com uma ocupação de próximo a 100% naquele período. Naquele momento epidemiológico, a cidade tinha poucas pessoas vacinadas, apenas os mais idosos estavam vacinados. Então, assim, a maior parte da população estava exposta, muito por isso desenvolvia formas graves da doença e isso gerava um grande número de internados. Hoje o cenário epidemiológico da cidade é muito diferente. A pandemia está, no sentido de gravidade, principalmente mortalidade, muito mais controlada. Então, essa percentual, ele é um percentual menor por conta disso, e o número absoluto de leito disponível também é menor. Hoje nós estamos com um número absoluto
de leito disponível de 1.241 leitos exclusivos para Covid, com uma taxa de 66% a 70%, isso varia a cada dia, de ocupação. O momento agora, ele é muito mais controlado do que aquele momento em 2021 do pico da P1. Exatamente. Caldeira, a gente estava até aqui falando um pouco também sobre as crianças, né? Porque a gente percebe uma certa resistência ainda, não teve uma adesão, não estamos vendo uma adesão tão grande quanto vimos, por exemplo, com os adultos, até mesmo com os adolescentes e tudo mais, né? Para a gente poder frisar a importância da vacinação, como está a ocupação de leitos de crianças hoje, né? Porque a Covid também, né, afeta as crianças. Às vezes a gente tem aquela coisa de, não é tanto criança, mas sim. Como que está, então, a ocupação de leito por crianças aqui em São Paulo? A ocupação de leito de crianças, sim, essa está mais alta, cerca de 80% a 90%, principalmente na rede privada. E isso é um aspecto importante, em que pese as crianças serem muito menos, desenvolverem muito menos sintomas ou agravarem muito menos, a proporção de leitos disponíveis e serviços especializados e profissionais especializados no tratamento de criança também é proporcionalmente muito menor do que adulto. Então, qualquer movimento, qualquer mudança no cenário epidemiológico, qualquer epidemia ou um vírus novo que aparece, como por exemplo a Omicron, ela por si só, por contaminar proporcionalmente mais crianças, ela também provoca uma pressão no leito de internação muito maior do que acontece nos adultos. Hoje, tanto a rede privada e pública, ela tem muito mais facilidade de ampliar rapidamente leitos de pacientes adultos do que a pacientes infantis. Precisa de equipes especializadas, equipamentos especializados, precisa de serviços especializados. Então, nesse sentido, é muito importante que nós vacinemos o mais rápido possível as crianças de 5 a 11 anos, para que dentre estas, se tiverem contato com o vírus, porque terão, né, nós temos infelizmente um cenário de uma exponencial disseminação do vírus na cidade, no país, no mundo, que elas não fiquem graves, ou que elas não haja a mínima possibilidade de internação, para que não aumente ainda mais a pressão sobre o serviço de saúde, que proteja também as crianças, né? O senhor tem um número ou percentual de, entre os internados, quantos não completaram o ciclo vacinal? Aqui em São Paulo, a cidade toda, de maneira geral, completou seu ciclo vacinal, primeira e segunda dose. O que nós temos entre os internados, no geral, aqui da nossa rede pública, são pacientes que têm problemas específicos, intrínsecos, algumas comorbidades descompensadas, que por si só, mediante qualquer virose, e no caso a infecção por Covid-19 é uma virose, tendem a descompensar e necessitar de um atendimento. No entanto, esse atendimento, essa internação nas UTIs e nas enfermarias, elas acontecem de maneira mais curta, o paciente não fica mais semanas ou meses que nem ficava nas cepas ancestrais, enquanto não havia vacinação, e a evolução, a maior parte dos casos, também é benigna. No pior momento da pandemia, dentre os pacientes internados, nós chegamos a ter uma média móvel de óbito de mais de 200 pessoas por semana. Agora, em que pese todo esse aumento que teve, a média móvel bateu aí cerca de 12 a 13 óbitos nessa primeira semana de janeiro, por conta dessa grande pressão. O número absoluto de pacientes que procuraram o serviço de saúde é mais que o dobro naquele momento. No entanto, há menos internações, menos tempo internado e menos óbitos, né? Uhum. Desses internados, é possível saber, eu estou tentando aqui trazer um perfil, né, desses internados, sabe-se quantos não chegaram a tomar a dose de reforço, a terceira dose ou não? Porque aí, portanto, a gente falaria de um perfil de público um pouco mais jovem, né? A dose de reforço, no geral, na cidade, cerca de 30% das pessoas que já poderiam ter vindo ainda não vieram. E isso é proporcional quando você verifica a questão das internações, né? As internações, elas tendem a evoluir de maneira mais grave quando a pessoa não tem nenhum tipo de vacina, nenhuma dose de vacina. Quando tem uma, duas, as chances são menores de internação. Quando tem 3, as chances são muito pequenas de necessitar de internação. No entanto, hoje,
podemos considerar como pessoas que já poderiam ter se vacinado na cidade, ou seja, já completaram 4 meses da segunda dose, cerca de 2 milhões de pessoas já poderiam ter retornado na cidade toda para se vacinar com a terceira dose e ainda não retornaram. É importante que essas pessoas, na medida do possível, esses adultos, retornem às unidades ou nos megadrives, ou nos megapostos, o que for de maior comunidade, para tomar essa dose de reforço. Uhum. Caldeira, agora falando em doses, né, eu não sei se você pode até responder isso pra gente, mas pintou uma dúvida e muita gente ainda não foi procurar a dose de reforço e um ouvinte até questionou aqui se não seria pelo fato de muita gente estar contraindo Covid. Por exemplo, o meu caso, né, eu contraí Covid, eu tenho que tomar a dose agora, essa semana, e tô esperando um pouco para dar um intervalo maior. Eu peguei Covid faz o quê? Umas 2 semanas, enfim. 2 semanas não, faz 27 dias. Qual o tempo que tem que esperar? Existe um tempo de você do intervalo entre você ter se recuperado da Covid e tomar a terceira dose, ou isso não existe? Existe. O recomendado pelo Ministério, Mayara, são 4 semanas após a infecção, para que justamente a pessoa esteja completamente recuperada da infecção por Covid e aí ela possa se vacinar. Esse poderia ser, sim, uma justificativa, ou parte dessas pessoas, devido à grande contaminação que houve na cidade pela Omicron, isso poderia, sim, ser um dos motivos de atraso no retorno das pessoas para receberem a terceira dose. 30 dias depois do início de sintomas ou do teste, é isso? Do teste positivo? Isso, exatamente. Tem pergunta aqui do ouvinte, os adolescentes vão tomar dose de reforço? O Programa Nacional de Imunização ainda não sinalizou nesse sentido. Né? Aqui nós temos praticamente todos os adolescentes na capital já vacinados com a primeira e com a segunda dose. Isso não é um problema para a nossa comunidade aqui na capital. No entanto, tanto a Anvisa quanto o Programa Nacional de Imunização ainda não sinalizou a necessidade e muito menos o cronograma para receber dose de reforço para adolescentes. Certo. Bom, são muitas as perguntas dos nossos ouvintes e há perguntas aqui que inclusive são em nível nacional, né? E aí a gente faz em outros momentos também para trazer dados nacionais. Aqui a gente trouxe recortes sobre o estado de São Paulo e orientações também para quem se vacina em São Paulo. Luiz Arthur Caldeira, diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela entrevista, pela disponibilidade e até uma próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia.